Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Lucas Soares e nesse vídeo vamos falar sobre um projeto de motor feito por um grupo integrado por mim e mais dois alunos, onde ao decorrer do vídeo irão estar falando com vocês também. Primeiramente, é de suma importância destacar que esse vídeo sobre esse projeto que estamos realizando se trata de uma matéria extensionista. E o que é uma matéria extensionista? É uma disciplina que faz parte do currículo acadêmico e tem como principal objetivo integrar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula com atividades práticas voltadas para a comunidade. O objetivo da matéria extensionista é com que os alunos apliquem o conhecimento adquirido no curso de forma prática, participando de projetos, pesquisas e ações comunitárias que possam trazer benefícios reais à sociedade. E cá estamos nós. Antes de irmos diretamente ao ponto, seria a explicação da montagem e etc., eu irei explicar um pouco sobre os motores de corrente alternada e os motores de corrente contínua. Os motores de corrente contínua se movem a partir do torque elétrico produzido pelo rotor e seus enrolamentos de armadura. O estator, com os enrolamentos de campo, ou ímãs permanentes, gera um fluxo magnético que atravessa essa armadura. Então, é criado um campo de excitação com polos norte e sul. Eles são amplamente utilizados em aplicações que requerem controle preciso de velocidade, como em máquinas industriais, veículos elétricos e robôs. Já o de corrente alternada é muito comum em processos e equipamentos industriais. É um motor mais econômico, tem fácil manutenção e ainda atende a maioria das indústrias, visto que a corrente elétrica é mais comum e é alternada. O motor de corrente alternada funciona a partir da variação cíclica da corrente elétrica em relação à intensidade e direção, ao contrário do que acontece com a corrente contínua. O motor de corrente alternada funciona através de campos magnéticos e campos elétricos. Ele é utilizado sem a necessidade de ser alimentado por um outro equipamento e normalmente tem a função de movimentar uma máquina como esteiras e rolos. E uma das principais diferenças entre eles se trata da velocidade, onde que no motor de corrente contínua você varia a velocidade controlando a tensão aplicada sobre este motor, e no de corrente alternada você controla a velocidade através da frequência e corrente aplicada. Agora vamos dar continuidade com a Júlia no assunto sobre a física do motor. Olá, me chamo Júlia e agora eu vou estar falando um pouco sobre a parte física do motor. A lei de Faraday explica como um campo magnético variável pode induzir uma corrente elétrica em um circuito. É a base para o funcionamento de muitos dispositivos elétricos, como geradores e transformadores. A tensão induzida em um circuito é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através do circuito. Pense em um ímã movendo-se dentro de uma bobina de fio. Quando o ímã se move, o campo magnético ao redor do ímã muda em relação à bobina. Quando o ímã se aproxima da bobina, o fluxo magnético através da bobina aumenta. Quando o ímã se afasta, o fluxo diminui. De acordo com a lei de Faraday, essa mudança no fluxo magnético induz uma corrente elétrica na bobina. A direção da corrente induzida será tal que criará um campo magnético oposto à mudança que causou. Vamos imaginar que o fluxo magnético é como uma água fluindo através de um tubo. Se você aumentar ou diminuir o fluxo da água, que no caso a água será o nosso campo magnético, isso gera uma pressão. A pressão é a tensão, que pode mover uma turbina. E nesse caso, a nossa turbina é uma corrente elétrica. A lei de Faraday da indução eletromagnética mostra a relação direta entre a variação do campo magnético e a corrente elétrica induzida. Ela é crucial para entender como funcionam muitos dispositivos elétricos e para a aplicação de tecnologias em geração de energia, motores elétricos e transformadores. A lei de Lenz é o princípio fundamental da física que complementa a lei de Faraday. Ela descreve a direção da corrente induzida em um circuito fechado devido a uma mudança no fluxo magnético. A lei de Lenz diz que a corrente induzida em um circuito devido a uma mudança no fluxo magnético sempre flui em uma direção
tal que cria um campo magnético que se opõe à mudança do fluxo magnético que a causou. Vou dar um exemplo de uma mola. Imagine que um fluxo magnético é como comprimir ou esticar uma mola. Se você comprime uma mola, aumenta o fluxo magnético. A mola tenta voltar à sua forma original, que se opõe ao aumento. Se você estica a mola, diminui o fluxo magnético e ela tenta encolher de volta. Então, ela está se opondo à diminuição. Que o campo magnético induzido é sempre contrário ao movimento do ímã. Então, a lei de Lenz é um princípio crucial que assegura a conservação de energia. Ela afirma que a natureza sempre resiste às mudanças no campo magnético através de uma corrente induzida, que cria um campo magnético oposto à mudança inicial. Para o nosso projeto, nós utilizamos uma haste, fita isolante, 16 parafusos de 18 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro, um tubo de PVC com 32 mm de diâmetro e com 80 mm de comprimento, um rolo de fio de cobre esmaltado número 26, um transformador de 220 12 volts, 2 ímãs de neodímio de 10 mm por 4 mm e uma hélice de EVA. Eu sou o Lucas Ribeiro e estarei explicando o funcionamento do motor de corrente alternada. Como dito anteriormente, essa matéria é parte de um projeto extensionista. Logo, esse motor foi feito apenas para fins de estudo e compreensão da lei de Faraday e lei de Lenz. Como mostrado no vídeo, nós fizemos o motor de corrente alternada com a bobina no lugar do estator. A haste, centralizada no motor, contém 2 ímãs de neodímio. Ao girar a haste com uma força manual, esses ímãs vão gerar um campo eletromagnético induzido nas bobinas. E a interação do campo magnético do ímã com o campo magnético induzido vai fazer com que a haste gire. A bobina contém 2 pontas de fio que são ligadas no transformador. Esse transformador é ligado na tomada, convertendo então para 16 volts a tensão. Esse motor ele não aguenta ficar tanto tempo ligado, porque 16 volts, por incrível que pareça, aquece muito o motor. Depois de 1 minuto ele está superaquecendo. Isso também se dá até pelo engrossamento do fio. Esse fio é muito fino, 0,40 mm, e demos 70 voltas. Também essa é a segunda tentativa de fabricação desse motor. Aqui deu certo. A primeira tentamos apenas com 3 bobinas e 100 voltas, e não deu certo. 4 bobinas provou-se ser o ideal. Isso se dá também até porque a angulação das bobinas e a engenharia por trás disso tem que ser muito precisa. Se o ângulo e a distância entre uma bobina e outra não for feita corretamente, se, por exemplo, a distância entre uma bobina e outra ficar grande demais, ocorre uma perda magnética muito grande e a haste não vai girar. Quanto à velocidade do motor, existe uma fórmula para isso. O campo magnético da bobina ele se chama de campo girante, né? E o campo magnético do ímã ele vai tentar alcançar a velocidade desse campo girante. A velocidade da corrente girante, que faz parte do campo girante, se chama de velocidade síncrona. E essa velocidade se dá pelo cálculo 120 vezes a frequência da corrente brasileira, que é 60 Hz, dividido pelo número de bobinas, que nesse caso é 4. Isso totaliza 1.800 RPM. E a haste ela vai tentar alcançar essa velocidade de 1.800 RPM, coisa que não vai acontecer, como diz a lei de Lenz. A velocidade síncrona ela é sempre maior do que a velocidade de giro do rotor. Portanto, temos aí uma velocidade bem alta para essa haste, que é o campo magnético do ímã tentando alcançar o campo magnético do estator. Espero que tenham gostado do motor. Particularmente eu gostei muito dessa experiência de projeto extensionista e eu vejo que o motor ficou bem legal. Foi muito satisfatório fazer esse motor girar depois de bastante batalha. E espero também que sirva para fins de estudos para as outras pessoas. Esse motor, inclusive, é bem utilizado na indústria, com a construção de motores gaiola.